Salve, 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 meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo maravilhoso de língua portuguesa pra você! Olha só, no vídeo de hoje nós vamos falar da diferença entre a artigo e a palavrinha a preposição. Ah, professor, eu nem sei que artigo é preposição, também vou dar uma explicada rápida nesse vídeo. Então, fica aqui comigo, eu vou te contar tudo sobre isso. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, tá? E me conta aí que prova de língua portuguesa que você vai fazer, que você precisa de conteúdo. Vai fazer a prova da Enseja, certificação de ensino médio? Coloca aqui, vai fazer Enem. Você está em alguma série do colégio ainda aí, você é jovenzinho, jovenzinha, você é criança, quantos anos você tem? Coloca aqui para mim, para eu estar sabendo também quem é que está assistindo esse vídeo. E também, vai lá pro meu Instagram depois desse vídeo, @Thiago_Buranello com 2 L's. Deixa um comentário lá no último vídeo e fala, acabei de assistir o vídeo sobre preposição e artigo. Maravilha? Bora pro conteúdo então, 2, 3 já. Valendo. Então, a gente vai falar da diferença entre a artigo e a preposição. Obviamente, você precisa saber o seguinte, a palavra artigo e a palavra preposição são classes de palavras. Como assim? Cada palavra pertence a uma família, tá? Então, por exemplo, eu falo a palavra camiseta, ela pertence a uma família, assim como eu tenho a minha família, né? Então, a palavra camiseta pertence a uma família, que nós chamamos da família dos substantivos. É a primeira classe gramatical que a gente deve saber. Substantivos são as palavras que dão nome às coisas, sentimentos, coisas, etc. Beleza? Então, assim como o substantivo, a palavra artigo e a palavra preposição são nomes de famílias, que nós chamamos em língua portuguesa de classes gramaticais. Simples, fácil. Agora, dentro da família eu tenho várias coisas, ou seja, dentro da classe de palavra dos artigos, eu não tenho só a letrinha A. Eu tenho outros artigos, por exemplo, o, por exemplo, o os, o próprio as, o uma e por aí vai, tá? Então eu tenho outros artigos aí, tá? Então o, uma, beleza. Bom, já na família das preposições eu tenho mais palavras ali dentro que fazem parte da preposição. Por exemplo, o de, com, contra e por aí vai, tá? Então, só entenda que o a é uma palavrinha dentro da família dos artigos. O a é uma palavrinha dentro da preposição. Mas a ideia do vídeo de hoje é que você entenda. Quando você olha para uma frase, como que você vai saber se aquele azinho, já que o a aparece nas duas famílias, se aquele azinho, ele é um azinho que é um artigo ou ele é uma preposição. Beleza? Então bora para o iPad para eu te explicar bonitinho. Galera, então vamos lá. O a, funcionando como artigo, a gente tem que saber o seguinte. O artigo é uma palavra que sempre vai acompanhar ali um substantivo. Então, por exemplo, ó, a camiseta do Buranello é preta. Perceba que esse a, tá, está acompanhando a palavra camiseta. Tá? Se eu tivesse de colete, eu não ia falar a colete, eu ia falar o colete do Buranello é preto. Como eu tenho a palavra camiseta, uma palavra feminina, eu usei a camiseta. Ou as minhas camisetas estão velhas. Ó, as minhas o quê? Camisetas. Esse as está acompanhando a palavra camisetas. Os meus coletes de futebol são novos. Os meus coletes de futebol são novos. Então, ó, eu estou usando os agora porque eu mudei para uma palavra masculina e está no plural. O colete, opa, eu joguei para o plural, os coletes. Então, é isso. Então, vai ser artigo quando estiver relacionado a quê? Quando estiver relacionado sempre acompanhando um substantivo, beleza? Agora, o que é a preposição? Preposição vai ligar palavras. Eu fiz um bolo chocolate. Como assim? O bolo, ele contém chocolate, ele é feito de chocolate. Então, bolo chocolate, eu vou falar o quê? Bolo de chocolate. Ah, usei cenoura. Bolo de cenoura. Ah, eu fiz um macarrão e usei molho. Então, macarrão com molho. Então, a palavra com está ligando a palavra macarrão e a palavra molho. Beleza? Garrafa plástica. Garrafa plástica. Se eu quiser usar a palavra plástico, vai ficar garrafa de plástico. Então, a preposição é uma palavra que dá ligação. Beleza? Agora, vamos lá. Uma dica é o seguinte. A preposição, então, ela vai dar essa ligação que eu falei. E a preposição a, ela pode ser trocada também pela preposição para. Então, para é uma preposição.
trouxe isso para você. Trouxe isso você? Não, trouxe isso para você. Então, a preposição a pode ser trocada pela preposição para. Então, vamos analisar aqui as frasezinhas. Ó, os jovens gostam de ir a festas. Tá? Significa que eu não estou falando de uma festa específica, por isso que não está as festas. Estou falando que eles gostam de ir de qualquer festa. Tá? Os jovens gostam de ir a festas. Tá? Opa, vamos ver se cabe o para? Os jovens gostam de ir para festas. Beleza? Então, ó, eu consegui trocar pelo para. E outra coisa, troca por uma... Perceba que o festa aqui é uma palavra feminina, mas coloca uma palavra masculina. Os jovens gostam de ir a eventos. Ó, perceba que não mudou. Eu continuei tendo a. Se fosse, por exemplo, lembra que eu falei a camiseta ou colete? Por que eu mudei para o masculino? Porque eu mudei a palavra, coloquei uma palavra masculina, então o artigo ele vai acompanhar. O artigo vai acompanhar masculino com masculino, feminino com feminino. Agora aqui não, eu coloquei uma palavra masculina, ó, o evento, né? Mas eu não mudei, porque a preposição ela não muda ali em relação ao gênero, que seria masculino e feminino. Beleza? Então aqui é uma preposição. Embaixo, ó. Vou às reuniões deste fim de semana. Então eu vou participar, né? Das reuniões deste fim de semana. Então vou para... Ah, por que tem essa crase agora? Porque eu não vou escrever só vou para reuniões. Vou para as reuniões. Então, eu sei que aqui eu tenho uma preposição. E até uma dica, ó, quando eu coloco o para é a preposição, né? Perceba que daí esse outro as é um artigo, só para você saber. Por isso até que tem a crase, tá? Por isso até tem a crase, porque eu tenho a preposição para e eu tenho o artiguinho as, tá? Mas aqui, então, eu tenho a preposição, ó. Tenho a preposição, na verdade, eu tenho as duas coisas aqui, a preposição e o artigo, tá? Bom, agora vamos lá. Embaixo, ó. Na semana que vem, a festa promete. Na semana que vem, para a festa promete. Faz sentido trocar pelo para? Não. Mas vamos colocar uma palavra masculina? Vamos colocar a palavra evento? Na semana que vem, a evento promete. Tá estranho. Então, na semana que vem, o evento promete. Significa que essa palavrinha aqui é um artigo. As reuniões vão acontecer no fim de semana. Para reuniões vão acontecer fim de semana. Faz sentido colocar o para? Não, então não é preposição. Vamos trocar por uma palavra masculina só para ver? Oh, apagou esse negócio. Ó. Vamos colocar eventos de novo. Opa! Os eventos vão acontecer no fim de semana. Então esse as aqui, na verdade, ele é um artigo. Fechou? Maravilha? Espero que você tenha conseguido entender. Deixe seu comentário, fala se você curtiu essa explicação, fala se realmente foi fácil, porque ó, aqui o português realmente ó, bem mastigadinho, fácil, fácil, fácil demais. Você não vai errar na sua prova esse assunto. Maravilha? Beijos e abraços, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu!